Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os princípios éticos e doutrinários do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Criado na Constituição de 1988, esse sistema visa atender todos os brasileiros sem distinção. E está organizado em dois grandes grupos de princípios: os princípios éticos e doutrinários, sobre os quais nós vamos conversar hoje, e os princípios organizacionais. Esses nós abordaremos um pouquinho mais para frente. Em relação aos princípios éticos e doutrinários, nós temos três grandes grupos. O primeiro deles, a universalidade. A universalidade, o próprio nome diz, significa dar acesso a todos, independentemente de cor, raça, credo, nível socioeconômico, escolaridade, enfim. Todos os indivíduos têm que ter acesso ao sistema de saúde brasileiro. Nós sabemos que no Brasil, cerca de 25% da população tem algum tipo de plano de saúde ou faz um atendimento, além da saúde suplementar, out of pocket, o que significa um desembolso da sua carteira, privado. Mesmo que as pessoas tenham um plano de saúde que tenha cobertura nacional e planos que possam cobrir atenção primária, especializada, terciária, incluindo aí tratamento em terapias de unidade de terapia intensiva, todos têm direito a internar em um leito do Sistema Único de Saúde. Então, a universalidade já está no artigo 196, descrito na Constituição como a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O segundo princípio, dentre os éticos e doutrinários, é a equidade. A equidade, essa, ao contrário do que o nome parece estar dizendo, não significa igualdade. A equidade é a discriminação positiva, é a disparidade com o objetivo de tentarmos igualar condições. Eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês. As emergências dos hospitais públicos, e aqui no sul do Brasil, nós utilizamos uma classificação de risco chamada Manchester. Elas se utilizam das classificações de risco a fim de priorizar quem mais precisa num determinado momento. Nós não temos força de trabalho para fazer o atendimento imediato de todos os indivíduos que buscam a emergência. E por isso é preciso entender quem precisa, naquele momento, de forma mais imediata, o atendimento. Os pacientes, ao chegarem nas emergências, eles recebem uma cor. E esta cor é dada após uma consulta de enfermagem. Nessa consulta são avaliados sinais e sintomas, é colhida a história do paciente e através de um algoritmo que é altamente treinado com os grupos, com as equipes de enfermagem, se chega à conclusão se o paciente é da cor vermelha, laranja, amarela, verde ou azul. Para cada um dos pacientes, a gente então consegue designar a cor e saber em quanto tempo nós podemos atendê-lo. A qualquer momento, um paciente que tenha sido classificado, por exemplo, com a cor amarela, pode mudar de cor caso piore na emergência, passando para a cor laranja, que é uma cor que está num grau de priorização acima. É importante destacar os tempos da classificação de Manchester, apesar deles variarem conforme o tipo de classificação que é utilizada. Manchester, a gente utiliza a classificação vermelha para aquele paciente que precisa de atendimento imediato, que não pode esperar, paciente que chega dentro da nossa emergência em parada cardíaca, um paciente que entra em edema agudo de pulmão. Depois nós temos uma classificação de cor laranja, que pode aguardar até 10 minutos. Depois os pacientes classificados com a cor amarela, tem 60 minutos entre o momento em que são classificados até o momento do primeiro contato com a equipe médica. E os pacientes de cores verde e azul, que são aqueles que podem aguardar de 2 ou 4 horas, respectivamente. Os pacientes verdes e azuis não deveriam buscar as emergências, deveriam buscar as unidades básicas de saúde ou os postos de saúde, né? O que acontece por vezes é que o posto de saúde ou está fechado ou está sem equipe médica naquele momento e o paciente acaba demandando pronto atendimento. Então, é muito importante que, ao chegar e receber essa classificação, o paciente tenha ciência de que ele vai aguardar mais. Porque, por um princípio de equidade, nós daremos atenção ao paciente que chegou com dor precordial e pode estar tendo um infarto agudo do miocárdio. Durante a Covid, nós tivemos exemplos clássicos de pacientes que chegaram em disfunção respiratória e que foram imediatamente atendidos por um princípio de equidade. deixando os demais pacientes que tinham uma dor de garganta leve ou uma conjuntivite aguardando um período de tempo maior.
Nós não estamos dizendo que não será fornecido o atendimento, mas sim que o atendimento será priorizado conforme gravidade. Este, então, é o princípio da equidade. O terceiro princípio que nós temos dentro dos éticos e doutrinários é a integralidade. Fornecer ao indivíduo e a todo paciente um atendimento integral. Antes da criação do Sistema Único de Saúde, havia uma visão dicotômica da saúde. Se faziam ações preventivas ou curativas. Agora, nós tratamos os indivíduos e as suas famílias como um todo. A visão deve ser holística. Nós devemos entender um paciente com todas as suas necessidades, sejam elas físicas, psíquicas, inclusive necessidades sociais. Quando um paciente chega na unidade básica de saúde e relata que veio porque ele tem hipertensão arterial sistêmica, nós devemos fazer o que nós chamamos de prevenção oportuna nesse momento. Aproveitar aquela consulta e questionar a esse paciente como está em casa, como está no trabalho, se ele está fumando, se ele consome bebida de álcool, como estão os demais exames preconizados para a faixa etária dele. Assim, a gente garante e assegura que esse paciente está sendo visto de forma integral e não apenas a hipertensão arterial sistêmica de forma isolada. Da mesma forma, na atenção primária à saúde, nós conseguimos fazer toda a reconciliação medicamentosa, organizando para o paciente que tem múltiplas comorbidades e que se utiliza de vários medicamentos, a tomada de medicamentos da forma mais adequada. Estamos dando um tratamento integral e mais resolutivo. É claro que nem sempre nós vamos conseguir dar o tratamento integral no nível de atenção em que estamos, porque se nós estamos na atenção primária, não temos toda a complexidade de serviços para ofertar. Mas aí a gente entra no outro grupo de princípios do Sistema Único de Saúde, que nós vamos falar em um outro momento, que é o princípio da hierarquização do sistema. Onde, se eu não tenho determinado serviço para ofertar para o paciente, eu encaminho esse paciente para um nível de maior complexidade, onde ele vai ter o seu problema de saúde resolvido, atendido. E com isso eu faço a coordenação do cuidado, cuidando se esse paciente foi até o ambulatório, se ele precisou de internação hospitalar e como que eu faço essa volta do paciente para a atenção primária. Lembrando aqui que a professora Bárbara Starfield já falava que dentre os atributos da atenção primária existe muito fortemente a questão da coordenação do cuidado que fica a cargo da equipe que está atuando na atenção primária, na estratégia de saúde da família ou nas unidades básicas de saúde. Bem, no vídeo de hoje nós vimos então 3 princípios éticos e doutrinários, a universalidade, a integralidade e a equidade. Todos esses princípios estão descritos na Lei 8080, que é uma das leis, a Lei Orgânica da Saúde, que fundamenta o Sistema Único de Saúde. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e em breve a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios organizacionais.